Olá, boa tarde. Começando mais uma análise internacional aqui na CO TV 24 horas com o companheiro Rui Costa Pimenta. Desejar a todo mundo aí uma boa tarde, convidar quem está nos acompanhando a já curtir o vídeo, compartilhar o nosso link, para que mais pessoas possam acompanhar o debate de hoje. Bem, antes de passar para o companheiro Rui, gostaria aí de destacar alguns dos nossos anúncios. Lembrar os companheiros que agora nós temos o site da CO TV, qual você pode acessar aí e conhecer toda a programação da nossa TV, e também tem uma opção aí muito legal de você ativar para receber uma notificação quando começar um programa aqui no nosso canal. Já tem companheiros aí avisando que receberam essa notificação, então você sempre poderá acompanhar ao vivo todos os nossos programas. Então já acessa aí cotv.com.br e ativa aí a notificação. Tem também, mostrar aqui para vocês, companheiros, a nova coleção lançada aí pela loja do PCO, uma coleção em homenagem ao Trotsky. Esse ano completa aí 80 anos do seu assassinato, então temos aqui a caneca. Já lançamos imã de geladeira, tem também o abridor de lata, de garrafa e o bottom. Tem esse cartaz para você emoldurar, colocar aí na sua biblioteca, na sua sala, no seu escritório. E antes de fazer as perguntas do nosso público, eu vou mostrar aí um novo produto dessa coleção. Saiu hoje mesmo da nossa oficina, então fique aí ligadinho que durante o programa nós mostramos. Então, vamos começar a nossa análise com o companheiro Rui. Faça a sua pergunta, contribua com o seu superchat, com o seu super sticker, porque é isso que faz nós mantermos aqui a nossa TV independente, revolucionária, 24 horas no ar. Passar para o companheiro Rui. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos os companheiros que estão nos acompanhando. Nós vamos pegar hoje um tema de situação política internacional que não é de um determinado país, mas tem um alcance internacional. E foi suscitado, para mim, pelo menos, por um acontecimento nacional, né, que é que no Brasil, o Magazine Luiza, uma rede de lojas, decidiu fazer um recrutamento apenas para negros, né? Independentemente do caráter específico da proposta, né? O que nos chamou a atenção é que a burguesia está refletindo uma determinada preocupação. Algumas pessoas no Brasil interpretaram que isso daí seria um gesto democrático, etc. e tal. Nós temos que rejeitar essa interpretação, né? Na realidade, nós precisamos relacionar esse fato, que é um fato significativo, com o desenvolvimento da situação em escala internacional, né? Nós tivemos essa ação, essa proposta, né, essa decisão do Magazine Luiza, ela está diretamente relacionada, né, com a rebelião, a revolta negra nos Estados Unidos, não há dúvida nenhuma disso, né? Essa revolta, ela abalou o regime político norte-americano numa determinada medida, e ela está fazendo com que a burguesia, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, reaja à revolta com um determinado conjunto de medidas como essa que foi tomada pelo Magazine Luiza. E a nossa intenção é justamente analisar qual é o conteúdo, qual é o sentido, né, dessa medida tomada
pelo Magazine Luiza. Em primeiro lugar, nós temos que dizer que isso daí não é nada excepcional. Alguns setores procuraram mostrar que a medida teria sido uma medida excepcional, não se trata disso, né? A própria imprensa burguesa, golpista, elogiou a medida e anunciou que várias outras empresas estão pensando em tomar medidas semelhantes, ou já tomaram, inclusive, medidas semelhantes, né? Isso daí, né, a interpretação menos razoável do acontecimento seria que a burguesia, vendo o sofrimento da população negra, né, se decidisse a adotar uma política para diminuir esse sofrimento. Isso é totalmente fora de propósito e totalmente absurdo, né? Nós vimos ainda que em outros lugares medidas foram tomadas, algumas delas totalmente absurdas, né? Vamos citar aqui o caso do Museu de História Natural Britânico, que decidiu reformular a sua exibição, retirando o destaque ou retirando completamente a viagem do biólogo, do cientista Charles Darwin, às Ilhas Galápagos. Quer dizer, essa viagem, que é uma questão chave na história da ciência moderna, né? Ela faz parte de todo o descobrimento, né? A descoberta por esse cientista da lei da evolução, que foi uma descoberta revolucionária que deitou por terra definitivamente todos os preconceitos e fantasias religiosas sobre a criação do homem. O museu está procurando minimizar, porque a viagem teria se dado no âmbito de uma operação mais geral da Inglaterra, de caráter imperialista, de caráter colonialista. Essa segunda medida aqui, ela mostra bem claramente do que se trata. Isso é pura demagogia, né? Qual é a vantagem para a situação do negro atualmente que você modifique aí a exibição científica, né, relativa à teoria da evolução? Não há absolutamente nenhum tipo de ganho para a população negra. Em todos os lugares nós vimos aí que é um movimento contra determinado tipo de estátuas. Fulano seria colonialista, Beltrano seria escravagista, e outro seria não sei o que, outro seria não sei o que lá. Então, nós temos que pegar esse conjunto de ações, né, e interpretar isso daí do ponto de vista da luta de classes, da luta do negro. É uma questão importantíssima, porque se trata de orientar, né, para nós, pelo menos enquanto partido político, a luta do negro num determinado sentido. Qual é o verdadeiro sentido dessas medidas todas? Primeiramente, o sentido é que a revolta nos Estados Unidos assustou de maneira muito considerável o conjunto da burguesia mundial, né? Eles sentem que a situação do imperialismo é uma situação muito frágil, né? Veja-se que é importante, para medir a fragilidade dessa situação, é importante comparar os acontecimentos atuais com as grandes revoltas dos negros nas décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, que não levaram a esse tipo de reação da parte da burguesia. Simplesmente foram modificadas algumas leis, né? Isso daí conteve o movimento negro na época, né? Foi tudo que essas leis conseguiram realizar na realidade, e não foi necessário nenhum tipo de medida excepcional. Também nós vimos que, no mesmo período, né, as inúmeras revoluções no continente africano
que derrubaram, acabaram finalmente com o colonialismo, também não tiveram esse impacto esse tipo de impacto que nós estamos vendo hoje. Os países imperialistas, eles trataram, diante das revoluções negras no continente africano, de reformular suas direções com as suas antigas colônias, no sentido, dando a elas, inclusive, em alguns casos, se antecipando aos acontecimentos, dando a elas a independência, né, uma independência feita através de acordos políticos, para evitar o aprofundamento da radicalização, mas a coisa ficou nisso daí. Agora, né, a medida que a burguesia toma para tentar conter essa revolta é uma medida de tirar do cenário político aquelas manifestações que podem ser alvo, né, de uma revolta, de uma irritação de determinados segmentos da população negra. Quer dizer, nós temos que deixar absolutamente claro de que não se trata de nenhuma mudança significativa. Essas mudanças não significam nada para a população negra, né? A mudança no Museu de História Natural não significa nada. A tirada da estátua de fulano ou de Beltrano, ou a colocação da estátua, também não significa nada, né? Nós sabemos, inclusive, é preciso deixar absolutamente claro, que essas mudanças, que são mudanças cosméticas, elas não vão alterar o fundo da questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo as reformas legislativas da década de 1950 e 1960 não conseguiram alterar substancialmente a situação da população negra, né, que compõe aí os setores mais pobres da população norte-americana. Os negros são praticamente maioria entre a população carcerária norte-americana, o que mostra, né, a situação terrível em que os negros estão colocados. Ao mesmo tempo, né, nenhuma dessas medidas vai alterar significativamente nada. Para compreender bem o que está acontecendo hoje, que é uma repetição piorada do que aconteceu 50 anos atrás, aproximadamente, 50, 60 anos atrás, é importante entender que aquelas leis, elas foram aprovadas com o único objetivo de conter a revolta dos negros. Né? A partir daquele momento, algumas organizações adotaram aí a chamada política afirmativa, permitindo o ingresso de uma pequena minoria da população negra nas universidades, né, abrindo caminho para que a camada superior dos negros fosse integrada na sociedade capitalista, o que não alterou fundamentalmente a situação do negro. Foi uma manobra muito bem elaborada, digamos assim, para dispersar e desfazer essa luta dos negros. Aqueles que não se conformaram na época com essa política de cooptação, né, ou que se colocavam, melhor dizendo, frontalmente contra a política de cooptação, como é o caso das organizações revolucionárias dos negros, Panteras Negras, ou Black Power, Poder Negro, etc. e tal, essas organizações foram completamente esmagadas. E, através de outros canais, houve um trabalho de cooptação dessa camada superior dos negros. Né? A filosofia, a metodologia dessa operação política é muito clara. Você tem uma grande massa, né, que, como nós vimos nos Estados Unidos recentemente, é capaz de se mobilizar de maneira, inclusive, muito violenta diante de determinados acontecimentos, né? Mas essa grande massa, ela, por falta de uma organização, por falta de um programa, por falta de
de todas as características de um movimento revolucionário, por exemplo, uma teoria revolucionária que guia a sua luta, ela acaba promovendo essas explosões que, no final das contas, elas não resultam em nada, né? E a camada mais educada, digamos assim, que foi para a universidade, ou que tem uma tendência mais ativa, que é mais desenvolvida, digamos assim, socialmente, essa camada, que é uma minoria, é cooptada pelo regime político para destruir qualquer possibilidade de uma organização séria de luta revolucionária dos negros, né? Esse é o sentido da coisa. Essas políticas, como essa do Magazine Luiza, essa política das estátuas, essa política do Museu de História Natural e tudo mais, visa a promover essa integração, né? A não dar para a camada mais superior motivos para que ela se rebele, se junte com a camada, com a maioria da população negra e constitua aí um movimento de características revolucionárias, né? Essa política foi a política que foi utilizada no continente africano em todas as situações, né? Desde a época da colonização. Na época da colonização, primeiramente, os países europeus que colonizaram a África, eles criaram em cada um dos países uma camada superior, que logicamente não era superior aos brancos, era inferior aos brancos, mas uma camada que começou, né, a deter alguns postos, algumas responsabilidades na administração imperial, né? Essa primeira camada, essa política já era um esforço para atrair os elementos mais ativos, mais potencialmente mais perigosos para o Império, para uma política de apoio ao Império. À medida em que a colonização se desenvolveu, né, não só na África, não podemos falar da Ásia também, onde acontecia a mesma coisa, essa política se intensificou. E, finalmente, né, na maioria dos lugares, houve exceções, evidentemente, mas na maioria dos lugares, foi essa camada superior a que assumiu a administração dos negócios dos seus países, quando os europeus decidiram que a situação era insustentável, né? E transferiram o poder para aquelas pessoas que eles mesmos já haviam educado culturalmente, né? O que permitiu uma dominação indireta dos países coloniais, dos países colonialistas, imperialistas, sobre esses países. Com o desenvolvimento, a partir da independência desses países, com o desenvolvimento de uma burguesia negra, né, essa burguesia acabou se integrando à burguesia imperialista mundial em todos os países, né? O caso mais recente dessa situação é o caso da África do Sul, onde a população branca da África do Sul evitou de todas as maneiras a ascensão social da população negra. Quando a situação chegou num ponto revolucionário, em que já não era mais possível deter a ascensão dessa camada, os brancos buscaram as lideranças negras, fizeram um acordo, que era um acordo para satisfazer a minoria, né, aquela minoria dirigente da população negra, e manter a situação exatamente como está. Hoje, na África do Sul, muita gente fala que a situação do negro é até pior do que era na época do apartheid, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e tudo mais. Porque essas mudanças são mudanças superficiais, elas são mudanças na parte menos
decisiva, menos consequente, né, da estrutura social. O que está sendo feito hoje, né, é exatamente o mesmo processo. Quando o Magazine Luiza diz que vai contratar apenas negros, numa determinada promoção, e outras empresas fazem isso daí, além dos possíveis efeitos negativos que essa medida vem a ter, a gente tem que ver, porque conhecendo bem o Brasil, nós temos que já dizer que isso aí vai ser usado para rebaixar salários e tudo mais, né? É uma medida apenas para causar uma boa impressão e para que aquele setor dos negros universitários aplaudam e digam, olha aqui como a situação do negro está evoluindo, olha que beleza, olha o resultado dessa luta, enquanto que a esmagadora maioria da população vive na mesma situação de antes, com a polícia matando todo mundo e etc. e tal. Então, é importante caracterizar isso. Um segundo aspecto do problema, né, esse já mais dinâmico, digamos assim, para uma política revolucionária, é o fato de que, à medida em que nós vemos que os capitalistas começam a se mexer em torno desse problema, ainda que dessa maneira um tanto quanto bizarra, um tanto quanto sem sentido, né? Nós estamos vendo que existe a percepção da burguesia internacional, né, de que a revolta dos negros nos Estados Unidos está muito longe de ser um acontecimento acidental. Na realidade, né, a burguesia percebe muito claramente que o regime político imperialista ele está extremamente debilitado, né, e que é preciso evitar esse tipo de coisa. É preciso evitar que a população negra se rebele, né? A população negra nos Estados Unidos é uma população minoritária, da mesma maneira na maioria dos países europeus, na totalidade dos países europeus, é uma população minoritária. No entanto, né, devido às características da situação do negro, ela é uma parcela da população que pode incendiar a situação do ponto de vista do conjunto dos explorados daquele país. Quer dizer, ela pode impulsionar a luta da classe operária nesses países, né? Essa é a preocupação maior que todos têm. Os negros tendem a ter uma situação de cada vez maior politização em função da situação peculiar de exploração que eles vivem, né? Tendem a ter uma posição muito ativa nas lutas sociais e, portanto, eles podem ser o gatilho necessário para que a situação de conjunto pegue fogo no país. Nós vimos aqui na França, na mobilização dos coletes amarelos, que houve um esforço muito grande para que a população de imigrantes, né, do Oriente Médio, da África, etc. e tal, não se misturasse com a mobilização dos coletes amarelos. Por quê? Os coletes amarelos eram, na sua maioria, elementos da classe média pobre, e se a mobilização atingisse a população imigrante, que já é, em grande medida, uma população operária, a situação do regime político ficaria insustentável. Quer dizer, é esse o receio. E a burguesia, ao declarar claramente essa preocupação, ela está também declarando que a situação é uma situação explosiva, né? Veja que nós tivemos aí uma série de explosões sociais em diversos países no último período. E a situação dos Estados Unidos é um alerta para o mundo todo. De um modo geral, os Estados Unidos seriam um dos países com maior capacidade de contenção dessas rebeliões, né? Devido à sua posição como primeira potência imperialista no mercado mundial.
Então nós temos aí uma situação que, se nos Estados Unidos se desenvolve dessa maneira, imagine como poderá se desenvolver em outros países. Na América, no Brasil, por exemplo, onde a população negra, proporcionalmente ao total da população, é muito maior, né? Uma explosão que viesse, né, com bases na opressão da população negra seria uma coisa de grandes proporções. A mesma coisa nós podemos dizer de outros países latino-americanos, como, por exemplo, né, a Colômbia, Cuba, né, a América, o Caribe todo, quer dizer, antigos países escravagistas, né? Em outros países, essa mobilização dos negros também, né, sem dúvida nenhuma, estimula a mobilização da população nativa dos demais países da América Latina, a população descendente aí de incas, de outras etnias que foram dominadas, mas não destruídas pela dominação espanhola. Então, quer dizer, é um grande fermento revolucionário e, por isso, a burguesia se dá ao trabalho de procurar não resolver o problema, porque esse problema é insolúvel no marco do capitalismo, né? É completamente insolúvel no marco do capitalismo, mas evitar que isso daí leve a uma conflagração geral que descambe para a revolução social nesses países. É importante notar, um dos aspectos fundamentais dessa questão é que a burguesia tem contado, né, com o apoio, e é preciso dizer isso muito claramente, dos setores mais elevados da população negra, né, que procuram levar adiante essa política que a gente nem deve chamar de reformista, porque ela não implica em nenhuma reforma social, é uma política, digamos assim, de dar uma satisfação moral à população rebelada. Se você derrubar uma estátua, ou mudar a configuração de um museu, ou se você contratar fulano ou contratar beltrano, estabelecer cotas para negros em tal e qual lugar, isso aí, evidentemente, não vai mudar nada para a população negra de conjunto, né? Algumas medidas, elas servem para uma minoria da população negra, no caso das cotas, principalmente nas universidades, mas o resto não serve para absolutamente nada. É uma satisfação moral, quer dizer, ou seja, é uma satisfação puramente aparente para o movimento negro. Essa satisfação aparente, ela é dada para as bases pequeno-burguesas dos partidos burgueses, digamos assim, né, muito impropriamente democráticos, né? O caso dos Estados Unidos é muito claro, na verdade é o modelo daquilo que é preciso analisar para entender o que está acontecendo em todos os países. Nos Estados Unidos, o Partido Democrático, ele agrupa um conjunto de organizações negras, né, provavelmente o conjunto mais importante. A própria burguesia impulsiona e financia organizações negras com essa característica, que são organizações negras que não conseguem, que não têm como objetivo promover nenhuma mudança política ou social efetiva. E essa política de dar uma satisfação puramente moral é a política com a qual eles controlam esses setores, além justamente, né, de integrar esses setores na vida política nacional, através de cargos, através de consultorias e tudo mais, né, ao Estado imperialista norte-americano. Dessa forma, a burguesia imperialista vai constituindo uma base social para apoiar o regime político
de um determinado ângulo, o ângulo, digamos assim, democrático. Mas toda essa política resulta em absolutamente nada para a esmagadora maioria da população explorada. Quer dizer, é uma política que tem que ser muito bem discutida por todos os movimentos negros, é uma política que tem que ser muito bem analisada, muito bem compreendida, porque ela é um beco sem saída para a população negra. Ela não é a expressão legítima da revolta negra. Ela é um instrumento de contenção dessa revolta. Isso precisa ficar absolutamente claro. Como instrumento de contenção dessa revolta, nós temos que entender o seguinte: a burguesia ela sempre opera com duas políticas, né? A política repressiva, conservadora, etc. e tal, e a política democrática e, entre aspas, reformista. Quando a situação só pode ser controlada através da política dita democrática e reformista, eles lançam mão amplamente dessa política. Quando, né, se torna necessário reprimir a população, eles reprimem a população. E a burguesia faz um jogo com o conjunto dos explorados com essas duas políticas. A maioria dos setores da esquerda pequeno-burguesa, eles têm a ilusão de que esse enfrentamento é um enfrentamento decisivo, quando na realidade essas duas políticas, elas na realidade não se opõem, elas são complementares. Elas são dois lados de uma mesma moeda, elas são dois meios com que a burguesia controla a situação. E como tal, né, a política democrática, ela controla a situação de tal maneira que, se for necessário, né, a burguesia possa mudar para a política repressiva sem nenhum problema. Quer dizer, uma política, na verdade, alimenta a outra, né? E o antagonismo entre elas numa grande medida, puramente aparente. Nós vemos hoje nos Estados Unidos, por exemplo, que se estabeleceu uma polarização entre o candidato ultradireitista do Partido Democrata e o candidato ultradireitista do Partido Republicano. Né? A maior parte da esquerda norte-americana decidiu apoiar o candidato democrata. Digamos assim, é essa política em ação. Numa série de aspectos, o candidato democrata é muito pior do que o candidato republicano. Então, o movimento negro, por meio de políticas que não significam nada, que são políticas de mera aparência, fica atrelado à burguesia, entre aspas, democrática. E isso daí impede que o problema seja resolvido, né? A única solução efetiva para o problema do negro, né, o que causa muita confusão na cabeça de muita gente, é, evidentemente, a derrubada da burguesia. Né? A população negra tem um problema dentro das sociedades capitalistas modernas, elas têm um problema que lhes é particular, que é o problema da opressão de todo um povo. Né? Essa opressão de todo um povo precisa ser resolvida. É um problema, inclusive, de características pré-capitalistas. Né? Muitos esquerdistas aí superficiais, que falam inclusive em nome do marxismo, eles confundem a questão racial, que é uma questão democrática, com a questão socialista. Né? As duas questões são separadas. No entanto, né, separadas ou não, nós temos que ter uma doutrina integral que mostre que sem a derrubada do capitalismo, nenhum dos problemas de opressão da sociedade atual será resolvido. Enquanto a população negra fica atrelada a uma das alas imperialistas, o problema nunca vai se resolver, pelo contrário, né? Essa política impede a evolução da população negra no sentido
da constituição de um amplo movimento nacional pela derrubada do capitalismo, que é a única solução plausível. Então, essa política que é levada adiante nesse momento, que é uma política de mera aparência, ela tem uma característica muito clara de contenção do desenvolvimento revolucionário da luta do negro e da luta das populações oprimidas e exploradas em geral. Vamos lá, Isadora? Bem, eu gostaria de aproveitar o tema e a oportunidade e divulgar o coletivo João Cândido, o coletivo de negros do PCO. Inclusive, nas reuniões que nós fazemos aos sábados, nós estamos discutindo o livro A Revolução e o Negro, do C.L.R. James, foi um importante trotskista, e também participou da Quarta Internacional. Então, fica aí o convite. No nosso coletivo, a gente discute aí bastante justamente para ter uma política marxista diferente da política identitária, como o Rui explicou, não ajuda em nada a luta do negro. Bom, antes de partir para começar a rodada de perguntas, como eu disse, divulgar aqui o mais novo produto da coleção em homenagem ao Leon Trotsky, que esse ano completa 80 anos do assassinato deste grande revolucionário. Então, novo produto novinho, acabou de sair da oficina. Na frente, né, tem aqui a estampa, e nas costas tem uma frase de Leon Trotsky, uma famosa frase bonita até, leu o finalzinho dela: a vida é bela, que as gerações futuras a limpem de todo o mal, de toda opressão, de toda violência e possam gozá-la plenamente. Então, acessando aí o nosso site, lojadopco.com, você pode adquirir esses produtos e muitos outros, nossos livros, principalmente os produtos da nova coleção, que estão com 15% de desconto. Começando aqui com as perguntas, agradecer também o pessoal que contribuiu com o Superchat, o companheiro Laguna Sunrise, o perfil Reflexão Sempre também contribuiu, muito obrigada. Faça assim como esses companheiros, contribuam também com a nossa TV. E primeira pergunta do companheiro Wolf, membro do nosso canal há mais de um ano. Alguns youtubers de esquerda, como Jimmy Dore, veem na revolta da população negra nos Estados Unidos o início de um processo revolucionário, e parte da esquerda investe na ideia da criação de um partido para fazer frente ao Partido Democrata e Republicano. É possível falar em uma fase pré-revolucionária? Como você vê esse processo de criação de um novo partido? Não, eu acho que primeiro começar pela questão da caracterização. Acho que pré-revolucionária é adiantar muitas coisas, né? O que aconteceu nos Estados Unidos é uma rebelião que tem um caráter parcial. Ele, inclusive, nem muda substancialmente a situação política norte-americana, que é uma situação, digamos assim, de um modo geral, reacionária. Tanto que o candidato da extrema-direita declarada, o Trump, ganhou as eleições. Quer dizer, para que você tenha uma situação pré-revolucionária, é preciso que haja uma crise não apenas por baixo, quer dizer, mobilizações e tudo mais, e essa crise por baixo teria que ser bastante ampla, né? Tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos numa época em que os elementos de crise são tão grandes que as revoltas localizadas são bastante grandes. No Brasil, por exemplo, há muita revolta localizada, principalmente por causa dos ataques da direita. Isso quer dizer que a situação no Brasil evolui imediatamente no sentido revolucionário? Não. Né? Quer dizer que a situação é uma situação crítica, mas a burguesia continua controlando. Em segundo lugar, é preciso que haja uma crise por cima. Né? Também para que as pessoas não se confundam, a situação pré-revolucionária, quando você fala situação pré-revolucionária, isso dá uma ideia errada para a maioria das pessoas. Porque a teoria da situação pré-revolucionária é a seguinte: você
está numa situação globalmente revolucionária. Né? Essa situação globalmente revolucionária ela se divide em dois períodos, pré-revolucionário e revolucionário. É confuso porque a palavra revolucionário aparece 2 vezes no conceito. O pré-revolucionário ele está indicando que o regime está em crise, quer dizer, há uma crise por cima, há uma crise por baixo, há uma ampla mobilização da população, essa mobilização está se organizando no sentido da luta pelo poder, né? Mas não houve aquela mudança decisiva da população no sentido da luta pelo poder. Então a situação é pré-revolucionária, quer dizer, ela é uma situação que comporta uma ampla agitação política, amplos movimentos de massa, coisa que não existe hoje praticamente em nenhum país do mundo, né? Mas ainda não houve aquela mudança subjetiva nas massas que coloca o problema da tomada do poder. Então, acho que é muito prematuro falar em situação pré-revolucionária. O que nós temos aqui, evidentemente, é uma crise, mas a dominação da burguesia continua, até certo ponto, se mantendo, né, em todos os países. Com relação ao problema de formar um partido e tudo mais, é óbvio, né? Eu acho que a conclusão óbvia, nós temos falado disso sistematicamente, da crise norte-americana, é a necessidade de criar um partido independente do Partido Democrata, que passe a agrupar os setores explorados que estão completamente atrelados à burguesia imperialista por meio desse partido, né? Seria preciso fazer um chamado amplo pela construção de um partido dos trabalhadores norte-americanos, da população negra, de preferência um partido que juntasse, sob a liderança da classe operária, todos os setores oprimidos do país, né? E não um partido negro, um partido do índio, um partido da mulher, outro partido LGBT. Não. Um partido que juntasse todas as manifestações de insatisfação e de revolta contra o regime imperialista norte-americano num partido que teria a direção da classe trabalhadora. Neste sentido da formação do partido, o companheiro Laguna Sunrise, membro há 1 ano e 4 meses do nosso canal, ele pergunta: Rui, o PCO tem condições de intervir na política estadunidense no âmbito da agitação e propaganda em torno da palavra de ordem por um partido operário? Bem que nós estejamos lá, nós temos alguns companheiros lá. Sim. Eu acho que os companheiros deveriam atuar no sentido dessa política, tendo como questão chave, como questão central, a ideia da construção de um partido operário. Mais uma pergunta do companheiro Laguna Sunrise. Ele pergunta também se apenas o Partido Operário Revolucionário é capaz de influenciar politicamente o público a que se dirigem os movimentos identitários pequeno-burgueses com maior ou menor aparato da burguesia. Ficou um pouco confusa essa pergunta. Eu vou fazer de novo para ver se é questão da leitura, mas... Rui, apenas o Partido Operário Revolucionário é capaz de influenciar politicamente o público a que se dirigem os movimentos identitários pequeno-burgueses com maior ou menor aparato da burguesia? Bom, não. Qualquer um pode influenciar qualquer um. Não? Da maneira como está formulado, não. A resposta seria negativa. Né? O que a gente deve dizer é que a tarefa de um partido operário é, primeiro, agrupar em forma independente, em oposição, significa, né? Agrupar os explorados em forma independente, em oposição aos partidos da burguesia, em primeiro lugar. É possível fazer isso aí? É plenamente possível. Não há motivo nenhum pelo qual a gente pudesse pensar que isso aí não é possível. Segundo, elaborar
né, uma doutrina, um programa, um conjunto de ideias que apontem para esse movimento dos explorados a luta pelo poder político e pelo socialismo, né, e mostrar que o problema de todas as camadas, todos os segmentos da população norte-americana, que é extremamente diversa, né? Nós temos aí uma ampla população de origem mexicana, uma ampla população de origem de outros países da América Latina, nós temos negros, nós temos o índio norte-americano, né? Nativo dos Estados Unidos, nós temos um monte de gente. E a classe operária norte-americana também se divide entre esses segmentos. Então é preciso um partido que procure agrupar todos esses setores, mostrando para eles que, né, primeiro, esse partido apoia a luta de cada um desses setores, né? Um erro gigantesco que setores da esquerda cometem é falar assim, não, o problema do negro ele é um problema, é o mesmo problema da classe operária. Já vi várias organizações de esquerda terem essa tese no Brasil. Eu vi até recentemente, com o caso de racismo contra o Neymar, eu vi alguns setores falando que o Neymar não deveria ser defendido porque ele é rico. Com esse tipo de tese, não dá para você efetivamente querer agrupar a população negra, porque você está desconsiderando a luta do negro. A luta do negro, ela não é idêntica à luta da classe operária, embora ela se misture em vários momentos. Quer dizer, uma parcela importante da classe operária é negra. Então você tem que levantar o problema do negro como um problema em si. O problema do negro norte-americano, ele é um problema parecido com o do negro, vamos dizer assim, da Nigéria. Né? Qual é o problema do negro na Nigéria? O negro na Nigéria é uma população oprimida pela burguesia e pelo imperialismo. É toda uma população. O país não é independente. O país não consegue se desenvolver. É um problema nacional e democrático. O problema do negro norte-americano é um problema nacional e democrático. O problema do negro brasileiro é um problema nacional e democrático. Né? Então, você tem que reconhecer a existência da questão negra enquanto tal, né? Para poder integrar o negro numa luta geral pela derrubada do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer ao negro, né, a esse movimento negro, duas coisas importantes. A primeira é, não existe solução para o problema nacional e democrático do negro, que muita gente chamaria de problema racial, né, por fora da derrubada do capitalismo. Senão, nós estamos propondo uma reforma no capitalismo para resolver o problema do negro. E teríamos que propor uma reforma para resolver o problema da mulher. E teríamos que propor uma reforma para resolver o problema de outros setores oprimidos. Coisa que o capitalismo é totalmente incapaz de fazer. Né? Se ele não consegue resolver o problema da população operária, né, que de um modo geral a população operária, digamos assim, branca, está em melhores condições do que o negro, vai resolver o problema do negro, que é um problema ainda pior do que o problema da classe operária? Logicamente que não. Então, a única solução para o negro é a luta revolucionária pela tomada do poder e pelo estabelecimento de um poder operário. Na sociedade capitalista não há lugar para um poder que não seja o da burguesia ou da classe operária. Não há como lutar efetivamente pelo poder da população negra, até porque, no caso dos Estados Unidos, eles são minoria. Segundo, embora o problema do negro seja um problema geral, que atinge desde o negro mais pobre até o negro mais rico, numa certa medida diferente, o setor que pode lutar pelo problema do negro é o setor operário, evidentemente, que é o setor mais revolucionário da população negra.
Então, um partido deveria procurar agrupar, né, substancialmente a população negra. Então, o problema é o seguinte, que acontece com muita gente. Muitos marxistas, levados aí por uma incompreensão doutrinária marxista, muita gente que se diz marxista, levado por uma incompreensão doutrinária, eles consideram o seguinte, que a revolução é uma revolução da classe operária só contra a burguesia. Não é verdade. A classe operária só pode ser vitoriosa, principalmente nos países atrasados, se ela conseguir a proeza que a burguesia conseguiu na Revolução Francesa de 1789. Ou seja, de ser o guia, a direção política da esmagadora maioria do povo contra a burguesia. Quer dizer, se ela conseguir fazer uma revolução da esmagadora maioria contra a minoria burguesa, que é o exemplo da Revolução Russa. Na Revolução Russa, a classe operária era uma minoria até muito pequena, né? Cerca de 10 milhões de operários, 3 ou 4 milhões de operários industriais. Agrupou de trás de si cerca de 100 milhões de camponeses, que não eram operários, eram camponeses, outra classe social, e fez a revolução contra a burguesia, né? E para que a classe operária consiga fazer isso, ela precisa levar em consideração os problemas dessas classes sociais com as quais ela quer se aliar e que ela quer dirigir. Se a classe operária não leva em consideração o problema dos camponeses, os camponeses não vão seguir a classe operária. Não chegar e falar, abandone todas as suas ideias e me siga, porque isso daí, né, só deu certo na Bíblia com Jesus. Na luta social, a classe operária teria que ser a classe que expressa a luta de todos os segmentos oprimidos e explorados da população. Bem, nós temos mais uma pergunta aqui do companheiro Matheus Tuzin. A pergunta dele é: Rui, se a burguesia busca se antecipar e cooptar, como podemos refundar o movimento negro numa direção revolucionária? Como romper o cerco e desmascarar? Então, é justamente esse o problema, é esse o objetivo dessa exposição que eu fiz aqui hoje. Primeiro, a gente precisa opor a política das camadas superiores da população negra, que é essa política que não é nem reformista, que é uma política de mera satisfação moral, uma política de aparência, opor uma política de reivindicações reais da maioria da população negra, da população mais explorada, mais oprimida. Por exemplo, esses movimentos aí querem derrubar estátuas, mas qual é efetivamente a reivindicação em relação à polícia? Porque, vamos entender bem. Você tem uma situação onde os negros estão sendo mortos nas ruas. Toda hora aparece um novo caso de assassinato de negros pela polícia. Portanto, o problema da polícia teria que estar em primeiro lugar. O que adianta você derrubar a estátua? Você derruba uma estátua, a polícia mata mais 4 negros lá. Isso nos Estados Unidos, né? No Brasil, a polícia mata centenas aí, milhares. Então, a primeira coisa teria que ser o quê? Reivindicar a dissolução da polícia. Alguns setores negros levantaram a palavra de ordem de retirar o financiamento da polícia. Uma palavra de ordem ambígua. Porque se é para retirar todo o financiamento, então melhor seria dissolver a polícia. Se não é para retirar todo o financiamento, o que é para... Qual que seria o sentido disso exatamente? O que provocaria? Então, eles não têm essa palavra de ordem. Os negros norte-americanos, né, e a população pobre em geral deveria exigir que a polícia fosse dissolvida
e fosse constituída democraticamente uma guarda popular negra nos bairros negros. Primeira questão seria essa daí. Né? É preciso apresentar um programa que seja um programa para o conjunto da população negra, pobre, oprimida, e não satisfação moral. Derrubar estátua, ter programa de emprego e tudo mais, isso aí não vira nada. Não vai mudar a situação do negro. Teria que ter, obviamente, juntamente com a questão da polícia, teria que ter um programa para tirar a maioria dos negros da cadeia. Cadê essa reivindicação? São reivindicações bem imediatas, que dizem respeito, inclusive, à causa direta da revolta, a repressão policial e judiciária. Mas aí vem a pequena burguesia negra e fala, vamos votar no Joe Biden. Joe Biden apoia a polícia, ele, como parlamentar, foi um dos principais autores dessas leis de encarceramento, quer dizer, sim, só pode ficar na satisfação moral mesmo. A pergunta do perfil Para Que Postar Só Tem do Face fala sobre o armamento. Rui, como no ZU os negros estão se armando? É significativo? Eu acho que é significativo na medida em que isso aí mostra o caminho. Oi? Eu acho que é significativo. Eu acho que é significativo na medida em que isso aí mostra o caminho. É óbvio que uma palavra de ordem do movimento negro deveria ser armamento geral da população negra. Não pode aceitar essa situação que está agora. No entanto, esse pessoal, eles não falam nada disso. Quer dizer, é uma posição que é para manter a pessoa escravizada ali, evidentemente. Uma pergunta minha agora em relação... já surgiu no coletivo uma discussão no sentido de que os esportistas negros eles seriam mais revolucionários do que os brasileiros, já que lá teve manifestação, né, dos jogadores de basquete, apoio deles em relação ao movimento dos negros lá nos Estados Unidos. Então, gostaria que você esclarecesse se isso é verdade, se eles teriam mais revolucionários do que os negros e em relação também aos esportistas, porque eu acho que eles fazem aí uma comparação também ao Neymar, né? Eles esperariam aí que o Neymar se pronunciasse igual a esses jogadores de basquete. Bom, primeiro que nenhum esportista, salvo exceções muito raras, que ganhe milhões vai ser revolucionário. Seria, né, uma contradição em termos. Ele pode ser mais democrático, mais a favor da causa do negro, não. Né? O que nós temos que entender na comparação entre os negros norte-americanos e o negro brasileiro é que o negro norte-americano, devido ao próprio caráter da sociedade norte-americana, ele tem uma história, né, uma tradição de luta política muito maior do que o negro brasileiro. Não há dúvida nenhuma disso daí. Por exemplo, já no momento da abolição, embora o negro fosse, em geral, um elemento culturalmente atrasado e tudo mais, a própria burguesia norte-americana tratou de impulsionar figuras, né, negras para fazer a campanha abolicionista, com palestras, livros, etc. E tal. Quer dizer, deram um incentivo, né, à politização do negro em função da luta que ela estava travando pela abolição, que era uma luta dos capitalistas contra os latifundiários, os capitalistas do norte contra os latifundiários do sul, uma luta, evidentemente, uma luta de classes com uma base econômica muito definida. Depois da abolição, houve muitas tentativas, muitas
como é que se diz? Houve muitas experiências de organização do negro norte-americano em função da situação que ele vivia dentro dos Estados Unidos, a segregação, né, o preconceito explícito, essa coisa toda. Então, nós tivemos, inclusive, né, é importante notar isso daí, essa luta do negro ela vem do começo do século, e ela é muito importante. No Brasil, nós não tivemos uma luta dessa envergadura. Principalmente, nós não tivemos uma luta com uma densidade intelectual como os negros norte-americanos, né? Logo no começo do século, aparecem figuras aí que vão elaborar o problema do negro. São intelectuais negros importantes, eles vão aparecer em vários lugares. A tal ponto, né, que lá pela década de 1920, por aí, acompanhando a revolução intelectual e artística que tem no mundo, vai aparecer um movimento de escritores negros importantes, que é a chamada Renascença do Harlem, né, com escritores que são importantes ainda hoje na história da literatura norte-americana. Depois nós tivemos, como resultado disso daí, a cada etapa de crise política, esses movimentos se desenvolviam ainda mais, né? Então, na década de 50 e 60 do século passado, esses movimentos tiveram uma participação muito importante. Desses movimentos surgiram movimentos bem radicais, Panteras Negras, o Black Power e outros. Então, quer dizer, resumidamente, para não contar toda a história, o movimento negro norte-americano, por força do desenvolvimento da sociedade norte-americana, da posição do negro dentro dela, etc. e tal, ele tem um desenvolvimento muito maior do que o do negro brasileiro. Não é que no Brasil não tenha havido luta do negro, não vamos chegar num extremo desse, houve muita luta. Inclusive na época da escravidão. Os quilombos eram uma manifestação de luta. Durante a abolição, nós temos aí a participação do negro e tudo mais. Mas falta sempre, né, ou é um aspecto pequeno, aquele desenvolvimento político do negro propriamente. As manifestações elas são muito mais fracas. Por exemplo, na década de 1930 aparece aí a Frente Negra Brasileira, que é um movimento muito confuso, muito atrasado também em comparação com os norte-americanos. Na década de 1970, que é o melhor momento, digamos assim, da evolução da politização e da organização do negro, surgem várias organizações, entre elas a mais importante, a maior, o MNU, Movimento Negro Unificado, que começa a formular de uma maneira mais radical o problema do negro, mas é tudo muito fraco. O MNU, inclusive, ele foi sendo cooptado pelo Estado, né, com pequenas medidas aí totalmente ineficazes em favor dos negros. Por exemplo, criar aí a Secretaria dos Negros na prefeitura. Aí você pegava os 5, 10 cidadãos do MNU numa cidade e pronto, acabou o movimento. Então nós não temos esse movimento. Agora o movimento está dominado por esse setor ultra pequeno burguês. O MNU não era um movimento tão pequeno burguês assim, era um movimento de negros mais pobres e tudo mais, e bem mais radical. O de agora, eu diria até que é um contra-movimento negro, não é um movimento de verdade. Então é natural, né, que a população negra brasileira, na ausência de uma luta sistemática e tudo mais, ela seja mais despolitizada do que os norte-americanos. Não há como exigir, né, que o negro brasileiro também muito atrasado economicamente, culturalmente,
enfrenta inúmeras dificuldades. Não há como exigir que o pessoal, por iniciativa própria, seja revolucionário, porque isso daí é meio absurdo, né? Agora, qual é a perspectiva para o Brasil? A perspectiva é que a coisa evolua de uma maneira muito mais positiva. Para isso, né, é preciso que haja um movimento revolucionário que defenda a causa dos negros brasileiros. E, na minha opinião, não vai ter esse movimento em forma independente. Nós já ultrapassamos essa etapa com o MNU, né? Vai ser necessário um partido revolucionário que levante integralmente o problema do negro, em oposição a esses movimentos que estão aí, que, na minha opinião, são um retrocesso e um mecanismo de cooptação do negro para uma política burguesa. Muito interessante. Nós recebemos muitas perguntas, o pessoal de fato se interessa pelo tema. Infelizmente, dado o nosso tempo, não vamos conseguir fazer todas as perguntas para o companheiro Rui. Gostaria aí de agradecer o superchat do perfil Ao Vivo e também do perfil Sou Eu, e reforçar o convite aí para os companheiros que se interessam em debater o tema da luta do povo negro, participar então conosco do coletivo João Cândido, do coletivo de negros, do PCO, entrar em contato conosco no número que tem na descrição do vídeo, que aí vocês podem participar e debater conosco. E também amanhã teremos a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, e aí você também pode fazer mais perguntas. Encerramos por hoje então, Rui? Ou você posso fazer mais uma pergunta para encerrar? Eu vou voltar com esse tema amanhã, na análise política da semana. Ah, legal. Então, os companheiros aí que ficaram sem resposta podem fazer sua pergunta amanhã. Então é isso. Muito obrigada para o companheiro Rui, obrigada para o pessoal que acompanhou aqui, participou do debate no chat, e continue acompanhando a COTV. Nós agora, acabando aqui a análise internacional, tem o podcast da banda Revolução Permanente, então você pode continuar aí. E amanhã, a análise política internacional da semana. Muito obrigada, tchau, tchau.